Olá, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Rogério, coordenador da EBD, Escola Bíblica Dominical do Campo de Sara. Tendo a responsabilidade o nosso pastor presidente, pastor Hebron Mussini, e também o nosso coordenador de ensino, presbítero Cristiano Medeiros. É uma alegria para mim estar nessa oportunidade mais uma vez, compartilhando com os irmãos um pouco mais da palavra do Senhor e aprender juntos, Eu sempre costumo dizer, quando nós ensinamos, nós aprendemos juntos, Agradecer aos professores da EBD do Campo de Sara e os demais que nos assistem através deste vídeo e também todos os alunos. E mais, você que não é aluno, torne-se um aluno da Escola Bíblica Dominical. Procure lá na sua cidade, na sua igreja, vê qual é o dia de ensino. Alguns estão aderindo o dia de semana, segunda à noite, ou terça à noite, quarta, quinta, sexta à noite. Alguns estão no método tradicional, no domingo, de manhã, a Escola Bíblica Dominical. Então a gente sabe que alguns campos, algumas igrejas têm um horário específico da Escola Dominical. Procure o horário certo, que caiba no seu horário você poder aprender mais da Palavra de Deus. Isso vai ser gratificante. E mais, sempre costumo dizer, quanto mais nós lemos a Palavra de Deus, quanto mais nós estudamos a Palavra de Deus, menos nós erramos. Amém? Pois bem, o nosso trimestre vem tratando o verdadeiro pentecostalismo, falando da pessoa do Espírito Santo. Para quem não sabe, para quem está nos assistindo pela primeira vez, alguns dizem que o Espírito Santo é uma força. Mas o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é muito mais que isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é um amigo íntimo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele sente sede, Sede do quê? Sede de nos aproximar de Deus, O Espírito Santo de Deus sente ciúmes. Ciúmes? Sim, ciúmes. Ciúmes de quê? De mim e de você. Ciúmes para que nós não erramos, porque o próprio tema já está dizendo. O nome já está dizendo, o Espírito Santo. Se é santo, não é impuro, é santo. E o Espírito Santo de Deus quer trabalhar no nosso coração, no meu, no seu. O Espírito Santo de Deus ainda distribui dons espirituais. Isso não é coisa do passado, isso é coisa do presente. O Espírito Santo está aí na atualidade, procurando um coração puro, um coração limpo, para que possa distribuir, para que possa dar dons espirituais e dons ministeriais também. Ministeriais, dom da palavra, e tantos outros dons. Amém? Nessa oportunidade, nós vamos estar aprendendo sobre o tema Vivendo o Fervor Espiritual. A nossa lição é a lição de número 9, 28 de fevereiro de 2021. Vivendo o Fervor Espiritual. Tema muito importante. Como os demais que a gente já estudou, já lemos, já aplicamos, e os que ainda hão de vir esse trimestre. Todos esses temas, dentro dessa lição, são de suma importância para nós aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? O textuário nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso está registrado em Efésios, capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Nós vamos estudar sobre esse fervor espiritual. O que nós precisamos para manter a chama acesa, desse fervor espiritual? Nós já vamos adentrar o nosso comentário e vamos ver mais sobre o fervor espiritual. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Ser cheio do Espírito Santo, andar no fervor do Espírito. Você já conversou com algum irmão? Creio que sim. Obreiros,
pastores, alguns que têm o ministério da palavra, dons espirituais. Você já observou em alguns grupos de pessoas, aqueles que você diz assim, poxa, mas o irmão é usado por Deus. E você tem coragem de sair da sua cidade para viajar 100, 200, 300 quilômetros para ver o irmão. Não é porque você está pegando o irmão como idolatria, nada disso. É porque você sabe que quando aquele irmão, aquele pastor, ele prega, Deus usa ele, né? E aí nós começamos a muitas vezes nos questionar, mas por quê? E aí você, numa oportunidade ímpar que tem para conversar com um homem desse, ou uma mulher, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí você começa a pegar aquela intimidade e começa a conversar com ele. De repente, se você não tem a oportunidade de se aproximar dele para ter esse momento de conversa, esse diálogo, mas você vai saber através de seus escritos, através de seus livros, através até mesmo do seu testemunho, ou até, porque não dizer, das suas pregações, que esse homem, ele anda numa vida com Deus. Esse homem, ele paga preço, esse homem, ele ora, né? Esse homem jejua, santifica a sua vida. Enquanto mais intimidade que nós temos com Deus, menos nós erramos e mais nós somos usados por Deus. E é isso que nós vamos aprender nessa lição, né? Ser cheio do Espírito Santo, o que é? É viver uma vida autêntica na presença do Senhor. Não significa que nós temos que ficar dentro da igreja de dia e de noite. Não é isso. Porque Deus, o Espírito Santo, Jesus, a gente só não busca na igreja. Começa em casa. Eu já dei algumas lições anteriores e falei algumas questões sobre famílias. Tudo se começa em casa, não é verdade? Dentro do seu quarto. O seu quarto pode ser um quarto de oração. O seu quarto pode ser um altar de oração. Tem aquele lugar que alguns pretendem ficar sós com Deus. E não tem lugar melhor do que dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, não é verdade? E aí muitas vezes nós estamos em casa, chega o horário de ir para o culto, você tem aquele momento devocional com Deus em casa, você já leva o seu culto pronto para a igreja. Aí chega na igreja, você dobra os seus joelhos, ora a Deus, agradece a Deus e cultua, oferece. Cultuar significa oferecer, né? A nossa geração, por incrível que pareça, e infelizmente, mas eu creio que Deus há de entrar, né, com providência nessas questões, e creio que há de vir um avivamento que vai chacoalhar esses 4 cantos da terra. Eu creio nisso. E parece que os meus olhos vejam isso. E eu creio que Deus vai revolucionar esse mundo. Eu creio que há de vir um avivamento sobrenatural de forma extraordinária, que eu quero ainda ver com os meus olhos. Criança profetizando no corredor de igrejas, homens, mulheres sendo tomados por Deus. Lembra, há 30 anos atrás, os meus olhos viram isso. Muitas vezes eu converso com os meus filhos e eu digo, eu quero que Deus faça vocês ver o que o pai já viu. Eu tenho 2 filhos, uma filha com 16 anos, adolescente, tenho um menino com 5 anos, mas eu estou sempre incentivando, à luz da palavra de Deus, busquem Deus. Eu quero que os meus filhos vejam o que eu já vi. Eu já vi cego ver, já vi mudo falar, já vi paralítico andar, já vi pessoas vomitarem câncer. Isso tudo é Deus quem faz. Deus não fez, Deus ainda faz, continua fazendo. Só que nós temos que buscá-los. Amém? Pois bem, a nossa lição tem 3 tópicos principais, 3 temas. O primeiro nos diz assim, a importância da devoção pela palavra e oração. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é o segundo tópico, vai nos falar sobre a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. O segundo tema. O terceiro ponto, que é o nosso terceiro tema dessa lição, vai falar sobre vigilantes contra a frieza espiritual. São 3 temas importantes que nós vamos decorrer sobre cada tema e, à luz da palavra de Deus, explicá-los sobre isso. E o quarto, que é a nossa parte da conclusão. Amém? O nosso primeiro tópico nos diz assim, a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Interessante, né? Alguns dizem que a Bíblia fechada é como se fosse um livro normal, comum,
e a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia, tanto fechada quanto aberta, ela continua sendo a palavra de Deus, ela continua sendo a boca de Deus falando conosco. Agora nós temos que adentrá-lo, abri-lo, ter o desejo, né? A ansiedade, não aquela ansiedade descontrolada, mas a ansiedade no sentido de busca, de aprender mais a palavra de Deus. Desejo de mergulhar nas Escrituras, de examinar, como diz a palavra de Deus. Nós não temos que ser somente leitores. Ler, você lê, mas examinar é diferente. Quando você vai ao médico, o médico olha para você, ele já sai receitando, dando receita médica para você? É lógico que não. Se o médico é um médico profissional, né, um perito na questão da saúde, ele vai olhar para você, você vai falar para ele os sintomas que você está sentindo. Logo ele vai dizer assim, é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma bateria de exames. Vou ter que examinar tudo isso. Então já se começa pedindo exames. E aí, através desses exames, ele vai examinar para ver o que está ocorrendo. De repente, uma inflamação. De repente, algo que está afetando o seu organismo e você não consegue ver porque é por dentro, é a parte interna, né? E através dessa busca, através desse método, né, de um médico exigir exames, de repente uma radiografia, outra máquina que possa ver de forma melhor o que você está sentindo por dentro, aí vai te diagnosticar, aí vai te passar receita. Mas tudo isso é feito o quê? Um exame, uma bateria de exame. Então, o médico se aprofunda, ou seja, ele faz um relatório para saber o que você está sentindo para depois passar o medicamento. Isso não é só de vista, isso é questão de mergulhar. Isso é questão de buscar, de examinar. Examinar é eu parar para ver o que está acontecendo. É totalmente diferente de eu passar lendo e ler batido e não entender nada. Mas quando a gente examina, você começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a te dar sabedoria. O Espírito Santo de Deus começa a revelar a você o sentido da palavra. Você já percebeu que você lê um versículo hoje e fala com você de uma maneira, amanhã você lê o mesmo versículo e aquele mesmo versículo fala com você de outra maneira? Por que isso? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que vai e entra até a divisão da alma e do espírito, vai entre juntas e medulas, aonde o médico não vê, o homem não vê, somente Deus vê. E a oração? A oração é o método do diálogo. Assim como nós estamos conversando, eu não estou vendo você aí do outro lado, mas estou falando para você como se eu estivesse vendo. A oração é isso, é um diálogo. Eu falo com Deus, eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Isso é diálogo. Enquanto mais você ora, mais você busca, mais você se aproxima de Deus. E por incrível que pareça, Deus, um ser santo, perfeito, magnífico em santidade, Ele olha para nós e responde as nossas orações. É incrível isso, não é verdade? Continuação. Primeiro, devoção. A nossa ideia de devoção é de apelo, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essa prática não venha se tornar motivo de exibição. Você lembra dos fariseus no Novo Testamento? Lembra daquelas pessoas que queriam se mostrar, né? E até jejuavam. E aí, para dizer que estavam jejuando, não lavavam o rosto, não penteavam o cabelo. Você imagina o estado de um homem desse, né? O que ele estava automaticamente dizendo? Não, as pessoas que me verem com o rosto sujo, com os olhos sujos, com o cabelo revirado, automaticamente vão dizer, não, esse aí está jejuando. Mas não é esse o sentido. Aí está querendo se exibir, né? Está querendo mostrar aquilo que está fazendo. Nós não devemos agir dessa maneira.
Nós devemos consagrar para Deus, viver uma vida centrada em Deus. Se jejuamos, jejuamos para Deus, né? Em sentido a nossa vida espiritual. Se oramos, conversamos com Deus, para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha nos guiar, para que Deus venha nos orientar e para que nós possamos ter uma aproximação maior com Deus. Nunca faça jejum e sai por aí dizendo: olha, jejuei ontem, ontem jejuei o dia todo. Não fala isso. Você automaticamente fazendo jejum com esse pensamento, me desculpe o que eu vou dizer para você, mas o seu jejum não foi válido, porque não precisa sair tocando trombetas, dizer que você está fazendo que não está. É as pessoas que vão ver em você, não a questão de que você está dizendo que está jejuando ou está orando, mas vão ver em você através das suas atitudes. Quando você abrir a boca, você diz: Simão tem uma palavra equilibrada, né? Esse Simão é diferente. Por que é diferente? Porque ele tem uma vida com Deus, porque ele quer manter a chama do Espírito Santo de Deus acesa. E quando nós queremos manter essa chama acesa, essa chama espiritual, nós temos que orar, nós temos que jejuar, santificar a nossa vida. Quando se faz um fogo, independente de que seja para quê, mas não se começa fazendo fogo, riscando fósforo e jogando. Deixa que o fogo pegue por conta própria. Não é assim. Você tem que fazer o quê? Botar gravetos, preparar o ambiente, de repente botar um pouquinho de álcool ali, né? E pegar um palito de fósforo, riscar em uma folha, um papel, um jornal, e deixar que aquilo comece a florescer a fogueira, e aí você começa a abanar daqui um pouquinho, começa a pegar fogo nos gravetos, e aquilo vira um braseiro. Então há um preparo, e assim é a nossa vida espiritual. Não se sai pegando a Bíblia, abrindo a boca e achando que pode falar o que quer, porque Deus vai dar para você falar. Tem pessoas que não lêem a Bíblia durante a semana toda, só querem ler a Bíblia antes de ir à escola dominical, só querem ler a Bíblia no dia de culto, e quando lê ainda, porque tem medo de ser pegam desapercebidos, principalmente para quem é obreiro. Daí quando o pastor chama, ele não sabe o que faz, fica folhando as páginas da Bíblia de um lado para o outro, procurando alguma palavra para que tenha o que falar. Isso demonstra uma pessoa despreparada. E aí muitas vezes você olha e diz assim: poxa, mas aquele irmão parece que não deixa se ver, né? Num outro sentido, não é notável a presença de Deus nele, parece uma pessoa que está infrutífera, parece uma árvore infrutífera, não dá fruto. Muitas vezes é isso, não tem preparo, não busca, né? Para nós termos a chama do Espírito Santo acesa em nossa vida, essa alegria espiritual, esse fervor espiritual, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ver uma vida de santificação. Amém? Ponto 2 do nosso tópico 1, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus, para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Coisa linda, né? A nossa total dependência de Deus. Quando nós oramos, nós estamos automaticamente dizendo: Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, Tu sabes que eu dependo de Ti. A oração é isso. Falar com um ser que você não vê, mas você sente. Parece uma loucura, mas a palavra de Deus diz que a própria palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Continuação, o próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. O próprio Jesus tinha um hábito de orar. Olha, Jesus sendo Filho de Deus, e nós sabemos teologicamente que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem ele teve sede, como Deus, ele é a fonte de água viva que mata a sede.
Como homem, ele teve fome. Mas como Deus, como Filho de Deus, ele é o pão que sacia a nossa fome. E Jesus, sendo Filho de Deus, sentiu a necessidade de orar. E é óbvio, porque Jesus deixou, desfez, saiu de um lugar santo como o céu e veio se tornar homem, carne, como nós, como eu e você. E tudo isso está demonstrando que se Jesus precisava orar, nós precisamos também. Jesus é nosso modelo de fé. Nós devemos, se tem alguém que nós possamos nos espelhar, em Jesus Cristo. Jesus se consagrava, Jesus se santificava, Jesus, ele lia, ele entendia a Torá, ele decorava. Jesus, ele orava, como Filho de Deus, talvez não precisasse orar, mas ele orava, demonstrando que como homem nós somos dependentes de Deus. Modelo de fé. Não tem outra pessoa a quem nós nos espelhar a não ser o próprio Jesus. Jesus passou a noite toda orando para escolher seus discípulos, pois teve um ainda que traiu. Não é porque Jesus orou errado, não. Jesus sabia muito bem qual era o objetivo. Mas Jesus deu oportunidades para Judas. Judas foi traidor, não foi? Foi. Quando Jesus está lá lavando os pés dos discípulos, quando Jesus chega a Pedro, cinge a toalha dos seus ombros, pega a bacia e vai lavar os pés de Pedro, o que Pedro diz? Não, mestre, lavar os meus pés? A mim, não. Pedro falou aquilo porque era humilhante para o Senhor Jesus lavar os pés dos discípulos, principalmente o dele. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se tu não deixar lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro disse assim: então não lava só os pés, lava minhas mãos, lava meu corpo todo, a cabeça. E aí Jesus olha e pensa assim: não, o resto está limpo. Porém, há um entre vós que não está limpo. Jesus estava se referindo a quem? A Judas, porque Judas estava ali. Jesus estava dizendo assim: eu estou dando a oportunidade para Judas se arrepender e deixar lavar os pés dele também. O que Judas fez? Judas sai dali e vai vender Jesus. Você entende a compreensão da palavra de Deus? Muitas vezes nós entendemos, algumas pessoas interpretam o texto bíblico de forma errada e querem se justificar. Mas Jesus estava ali dando a oportunidade para Judas. E aí lá na frente a Bíblia vai dizer o quê? Que Judas deixou Satanás entrar no seu coração, enganar seu coração para trair Jesus. Você entendeu como funciona a questão do Evangelho? Algumas pessoas começam a debater e dizem assim: mas Jesus sabia quem era Judas? Sabia. Jesus sabia plenamente. Como Deus, Jesus conhece todas as coisas. Mas cada um de nós temos que apresentar aquilo que temos, o que somos perante Deus. Era isso exatamente que Jesus quis mostrar. Terceiro ponto do nosso tópico 1. O viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Sede prudentes como andais, e não como nécios, mas como sábios. Existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio. Mas o que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui azopo, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo aproon, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do modo de vida do mundano, ou seja, do mundo. Romanos 12 e 1. Não devemos ser como nécios. Nécio é uma palavra, é uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa fora de si. E olha, não pasme,
muitas vezes nós vimos pessoas com atitude de pessoas nécias, não é verdade? Muitas vezes nós nos chegamos a algumas pessoas e começamos a conversar, e aquela pessoa começa a conversar, parece que não dá oportunidade para você falar. E aí você começa a pensar, ficar orando até em espírito, não é verdade? E aí automaticamente você começa a lembrar dessa passagem. Pessoas nécias, sem sabedoria, imprudentes, que vivem uma vida totalmente desequilibrada, mas nós não devemos ser assim. Nós temos que viver uma vida constante, ser sábios. Sábio é aquela pessoa que fala menos. E não é simplesmente por falar menos, mas é uma pessoa prudente. Eu estive lendo uma matéria alguns dias atrás, estudando alguns livros, e entendi e percebi que todo mestre fala menos. Você já observou isso? Você vai em uma faculdade, você pega um professor que é mestre, por mais que ele vai te ensinar, passar a você o conhecimento, mas ele fala menos. As atitudes dele, a matéria que ele passa, fala mais do que suas palavras. Por quê? Porque ele é sábio. Ele fala na hora certa, as colocações de suas palavras são no momento certo, na hora certa, no momento exato. É isso que Deus quer que nós sejamos, sábios. Certamente perguntaram para Jesus, certa vez, os próprios fariseus. Alguns dizem que tu és o filho de Cristo, é verdade o que andam dizendo, mas eles queriam fazer essa pegadinha para pegar Jesus, eles pensavam que Jesus era um bobinho. E aí eles olham para Jesus e dizem assim, tu és o filho de Deus? E aí Jesus em poucas palavras resume isso. Jesus olha para eles e diz assim, tu o dissestes. Jesus estava dizendo assim, tu estás dizendo que eu sou. E eles calaram-se, eles acharam que Jesus ia revidar, eles acharam que Jesus ia assim, não, eu sou, claro que sou filho de Deus. Jesus não precisou falar isso. Jesus automaticamente se respondeu ao pé da letra que eles fizeram a pergunta. Jesus devolve a palavra a eles, tu mesmo dissestes. Aí um abaixa a cabeça, olha para o outro e sai dali. Isso é ter sabedoria. Jesus é um modelo de sabedoria para nós. É por isso que eu digo sempre, as pessoas que muitas vezes erram demais, é porque não lê Bíblia, porque não estudam a palavra de Deus. Querem viver uma vida como se fosse uma vida automática, indo atrás de pensamento de algumas pessoas, né? De conversas tolas de algumas pessoas, mas não se aprofundam na palavra de Deus. Sejamos sábios, leiam a palavra de Deus. Enquanto mais você lê, mais sábio você fica. Sábio não para estar mostrando para as pessoas a sabedoria que você tem, mas sábio para não errar o caminho do céu, para não errar a palavra de Deus. Amém? Continuação. Nosso quarto ponto do nosso tópico 1, remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tempo do sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidades dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. Que coisa gloriosa, né? O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Colossenses 4 e 5. Até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus, ou por que não dizer, eram maus e continuam sendo maus. Eu estava meditando nessa lição, nessa passagem, e me veio em mente a passagem de Jesus, escrito aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 4. A Bíblia nos fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembra dessa passagem? Jesus sai da Judeia, vai para a Galiléia com seus discípulos, e aí, lá na frente, no finalzinho, vamos dizer, da avenida, da rua, há uma bifurcação. E aí, Jesus olha para os discípulos vão comprar pão, comprar alimentos, e Jesus deixa os discípulos irem comprar alimento,
e Jesus atravessa essa via. Chega ao lado de um poço, ali está sentado Jesus, quando de repente chega uma mulher samaritana. A mulher chega, joga o balde na água com a corda, pega a água e Jesus não perde a oportunidade. Jesus aproveita a oportunidade, como está aqui na lição. Vamos ler esse texto? É um texto muito lindo, eu gostaria de ler com você. Olha só, quando pois o Senhor veio a saber que a samaritana, ou os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia ou batizava mais que os discípulos, que João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seus filhos, ou seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar águas e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Jesus estava cansado da viagem. Quando ela foi tirar água, Jesus aproveitou a oportunidade. Sábio Jesus. Jesus pega e pergunta a ela, ou fala a ela: dai-me de beber. Olha só o que a mulher respondeu. Pois seus discípulos tinham ido, à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? Olha só, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, que era a água que a mulher estava tirando do poço. Jesus automaticamente disse para ela: quem beber desta água aí que você está tirando, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais venha a ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Você vê a colocação de Jesus? A lição aqui vai nos dizer que nós devemos, como crente, como cristãos, o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus não desperdiçou a oportunidade. Os discípulos saíram, e aqui chama atenção pelo seguinte: se os discípulos estivessem com Jesus, talvez eles não deixariam Jesus falar da palavra de Deus àquela mulher. Eles iam dizer: Jesus, o Senhor é mestre, o Senhor é santo. Como é que o Senhor vai parar para falar com uma mulher? O que as pessoas que passarem por aí não vão falar de nós, vendo o Senhor falando com uma mulher de vida fácil? Porque ela era uma prostituta. A Bíblia que vai nos dizer que ela é uma mulher de vida fácil. Ela tinha 5 maridos, ela teve 5 maridos, e agora o que ela tem não é dela. Aquela mulher estava amargurada de espírito. As tentativas dela, nesse convívio que ela estava levando, essa vida de pecado, aquilo estava prejudicando ela. Jesus aproveita que os discípulos saem, vão comprar alimentos, e Jesus chega, senta ao poço. A mulher chega e Jesus conversa com ela nesse diálogo que nós lemos a palavra de Deus. E aí daqui um pouquinho Jesus pega e olha para ela assim: vai, chama teu marido. E Jesus sabia
na situação dela. Jesus conhecia. Ela pensava que Jesus era mais um daqueles aproveitadores que talvez queriam aproveitar-se dela. Mas Jesus utiliza a oportunidade, Jesus faz jus à ocasião e à oportunidade. E Jesus olha para ela e diz assim: vai, chama teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E aí Jesus olha para ela e diz assim: pois bem, falaste a verdade, porque tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu. Ela olha para Jesus arregalada, leva um susto. Talvez a Bíblia nos relata isso, mas talvez ela estava com a corda tentando jogar novamente o balde dentro daquele poço. Quando Jesus faz essa pergunta, quem sabe ela não deixou cair essa corda, esse balde dentro desse poço, do susto que ela levou. Mas como assim? Tu conheces a minha vida? Era isso que ela queria perguntar para Jesus. E aqui na frente é exatamente o que ela vai fazer. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque ninguém sabia da vida dela naquele momento. Ela nunca imaginava que ela ia estar conversando com Jesus naquela ocasião. E quando Jesus faz essa pergunta, e ela não havia dito para Jesus que ela tinha 5 maridos, ela só disse que ela não tinha marido. E Jesus, com a revelação divina, como Deus, ele disse: pois bem, falaste bem não ter marido, porque tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu. Ela leva um susto. E ela diz assim: agora eu vejo que tu és profeta. E olha o diálogo que continua com a mulher. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Continuando mais um pouquinho aqui. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Olha o que Jesus responde para a mulher. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada que perguntasse, ou por que falas com ela? Eles não falaram nada. Eles nem chegaram para Jesus: o que perguntas a ela? Ou por que fala com elas? Eles entenderam a mensagem. E olha só, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amados, uma vida cheia do Espírito Santo influencia as pessoas. Foi exatamente isso que Jesus quis passar para nós. Está dentro da nossa lição. Uma vida aproveitando o tempo, remindo o tempo, aproveitando essa oportunidade. Ser cheio do Espírito Santo para influenciar as pessoas a acreditarem na palavra de Deus, a crerem no Evangelho para ser salvo. Foi exatamente isso que Jesus fez. A mulher soube de Jesus, chegou ao conhecimento dela que ele mesmo era o próprio Cristo, como falara a ela. Ela sai dali, deixa o cântaro ali, vai à cidade onde ela morava, volta, e ela não volta sozinha. Dentro de 5 minutos, ela conheceu Jesus, saiu, foi no vilarejo que ela morava, trouxe as pessoas todas para ouvir Jesus falar. Jesus ganhou a mulher, e a partir daquele momento a mulher se tornou uma missionária, e saiu, foi nos valados, foi na sua cidade, no seu vilarejo, e trouxe as pessoas para ouvirem Jesus falar. Que coisa linda! É isso que Jesus quer fazer de mim e de você, que nós possamos ser esse instrumento de Deus usado por Deus na terra, usados pelo Espírito Santo de Deus, com dom de revelação, com dom de cura. Por incrível que pareça,
Dom de cura é um dos dons que atrai mais pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Porque se você vai numa casa de uma pessoa que está enferma, um canceroso, que não tem mais jeito, segundo a medicina, e é só um milagre de Deus, você vai impor as mãos, vai orar, Jesus vai curar, e aquela família vai vir para Jesus. Utilize esse método, busque os dons espirituais, busque o dom de cura, busque o dom de revelação, para revelar aquilo que está em oculto, que as pessoas parecem que não sabem, e percebem que você não sabe e não conhece, mas pelo Espírito Santo de Deus você vai revelar, e a pessoa vai dizer assim, esse só pode ter Cristo na vida, para falar da minha vida porque ninguém sabia. E aí você aproveita a oportunidade e ganha essa pessoa para Jesus. Amém? Continuação. O tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo no Pentecoste. Ser cheio do Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é buscar a cada dia, é manter a chama acesa. Quando você está com um copo d'água, você está ali com um copo, faltando um pouquinho, né, para chegar às margens do copo, você toma aquele copo d'água, você sai andando, toma mais um gole, mas quando você está cheio, ou seja, quando o copo está cheio, você não consegue se movimentar. Você até quer dar um passo, mas você está equilibrado, porque você sabe que se você vacilar, vai cair água, né? Você está cheio. Aí alguém diz assim, você quer mais um pouquinho d'água? Não posso colocar mais, porque está cheio, está transbordando. É isso que Deus quer fazer de mim e de você. Saia do raso. Lembra do que a experiência que Ezequiel teve? Saia do raso. Saia das águas, dos tornozelos, dos joelhos, da cintura. Mergulhe no rio da vida, na palavra de Deus. Faça isso. Viva o autêntico poder do Evangelho na pessoa do Espírito Santo de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Primeiro tópico, nosso tópico 2. Primeiro ponto do nosso tópico 2. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz. Não olheis para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas das bebidas e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. 1 Coríntios 6:10. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraça. O mundano faz isso, para preencher o vazio que ele tem, achando que isso vai trazer alegria, ele vai lá, toma um vinho, né? Toma cerveja, toma bebida alcoólica, e daqui um pouquinho passa-se, né, a ficar fora de si, e aí surgem os escândalos, as confusões, as intrigas. Mas eu e você que servimos a Cristo, nós não entremos por esse caminho, nós entramos pelo caminho da palavra de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Continuação, nosso ponto 2 do nosso tópico 2. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo conhecimento no Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos. Todos os crentes em Cristo Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em encher-vos do Espírito, que é característica típica do Pentecoste ou dos pentecostais. Quando nós aceitamos Jesus, eu já falei isso na lição 3, se não me foge da memória, sim, na lição 3, quando
a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo já entra em nós, já faz morada. A partir dessa hora, deste momento, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo para a salvação, quando a pessoa aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo. Ele pode não falar línguas estranhas, ele pode não ter variedade de línguas, não significa que ele não tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. As línguas são evidências de que ele é batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é quando nós aceitamos Jesus, é aqui no coração. Batizados com o Espírito Santo é aqui. Aqui o Espírito Santo de Deus entra em nós e faz morada. Aqui são o que as manifestações de Deus na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. É a capacitação para pregarmos a palavra de Deus. São os dons espirituais que precisamos como obreiros. São dons ministeriais. Alguns, dons de mestre, doutores, pastores. Tudo para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Sejamos cheios do Espírito Santo. Mais uma vez repito, sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus procura homens e mulheres que tenham desejo e anseiam por ser cheio dele. O Espírito Santo de Deus só está esperando um coração limpo, puro. Talvez você esteja aí na sua casa. Talvez você está nos assistindo através desse vídeo. Talvez você tenha desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Talvez você tenha desejo de falar em novas línguas. Eu quero dizer para você, abra seu coração. Você que nos assiste nesse momento. Peça a Deus que Ele encha você do seu Espírito. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E aonde estiver um coração desejoso de receber os dons espirituais, dons ministeriais, eu declaro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Amém? Que Deus os abençoe. Continuamos o nosso tópico 3 do tópico 2. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3, como já falei, mencionei, E em outras passagens, ser cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito, mas não é o caso em Efésios 5,18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do contexto. E a exegese nos diz que quem não interpreta texto, cria pretexto. E é exatamente isso. Você já viu que as pessoas que muitas vezes pegam um tema, um título, uma palavra isolada e querem criar alguma coisa, uma doutrina, um costume de algo que não existe? Quem não interpreta texto, cria pretexto. E há um perigo de cair numa heresia e numa apostasia. Que Deus nos guarde disso. Continuação. Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho nos diz que Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Ser cheio por quê? Porque a manifestação de Cristo está dentro de nós. Pregamos com ousadia, somos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer nos fazer. A pessoa que é cheio não consegue se conter. Ele sempre tem algo a oferecer. Ele sempre tem algo a dar. Ele sempre tem a palavra certa na hora certa. Ele consegue tirar do momento a ocasião para falar de Jesus à vida de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ter essa intimidade com Deus, é ter esse dinamismo, essa vontade de colocar para fora aquilo que nós temos dentro de nós, no nosso coração. E o que nós temos? A palavra de Deus, o pão, que é a palavra de Deus para oferecer ao faminto, a água que é Cristo, para matar a sede do faminto. É isso que nós temos que fazer. Continuação, o nosso tópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos
Era um ser cheio do Espírito. Como identificar alguém cheio do Espírito? Uma pergunta. O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Testemunho transbordante, uma vida de gratidão e de submissão. Você tem sido grato? Você tem estado nessa situação de transbordante, de ter o que apresentar, ter o que oferecer? Você tem sido submisso? O que é ser submisso? É reconhecer o estado da pessoa, é reconhecer o grau da pessoa. Submisso a seu pastor, autoridade maior. Submisso a seus pais, que são autoridade sobre você. Talvez algum filho que está nos ouvindo agora, nos assistindo através desse vídeo, desta aula. Submisso às autoridades maiores, aos obreiros da igreja. Auxiliar, ser submisso ao diácono ser submisso ao presbítero ser submisso ao evangelista ser submisso ao pastor. Enfim, nos respeitarmos. Amém? Entendamos melhor a palavra de Deus para não entrar no caminho do erro. Continuação, o primeiro ponto do nosso tópico 3, testemunho transbordante. É um sinal evidente, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos apressam ou expressam, por meio dos hinos, seus anseios. Você já ouviu aquela palavra da Bíblia? A Bíblia mesmo nos diz que o coração fala o que a boca está cheia. Se você está transbordando de alegria, você vai começar a cantar hinos. E é isso que o próprio texto está dizendo, né? Anseia, né? Expressa através do louvor a sua gratidão a Deus. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro de salmos aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje, no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não terem sobrevivido, né? Mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento, Filipenses 2, 5 a 11. É um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Você já ouviu aquele louvor espiritual? Que quando você ouve, você sente, se arrepia do pé à cabeça? Hinos espirituais que nos edificam, né? Nos colocam de pé na presença de Deus. Deus quer manifestar esse poder a mim e a você nesses últimos dias. Vamos continuar? Já estamos próximo à nossa conclusão. Segundo ponto do nosso tópico 3. Dai graças em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito Santo nos leva uma vida alegre, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, paz centrada em Cristo. O Espírito Santo de Deus nos leva, né, a ter uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo Jesus. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas. Lembra de quando Jesus foi batizado? Ouviu-se do céu uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E sobre Jesus, a pessoa, né, em forma de uma pomba ali, o Espírito Santo de Deus. E Jesus sendo batizado. Ali apareceu quem? Deus Pai falando, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que coisa linda. A própria Bíblia, né,
interpreta a Bíblia. Continuação, ponto 3 do nosso tópico 3. Sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão e submeter às autoridades constituídas, 1 Pedro 2:13, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. O modelo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é essa submissão. Ser submisso, ser humilde. Isso reflete ser cheio do Espírito Santo também. Você já falou com alguma pessoa que essa pessoa estava alterada e aí você, na conversa, você percebe aquela alteração, você se sente mal? É uma pessoa que não é sujeita, uma pessoa que não tem sujeição, não é submissa a ninguém. Ela acha que pode falar o que quer, ela acha que pode falar o que deve, né? E aí fala o que deve, o que não deve, melhor dizendo, porque acaba magoando as pessoas. Isso não é viver uma vida do Espírito Santo. Isso não é viver uma vida com o Espírito Santo e muito menos cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa dessa precisa do quê? De uma libertação. A pessoa que é submissa, ela entende. A pessoa que é submissa, ela compreende. A pessoa que é submissa, ela é humilde. Por mais que as pessoas muitas vezes falam algo que você acha que está errado, mas você baixa a sua cabeça e entrega nas mãos de Jesus. Sinal de humildade, sinal de submissão. Amém? Conclusão. O significado de encher-se ou encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Meu amado ouvinte, busque estar cheio do Espírito Santo de Deus. Busque isso. Aproxime-se mais de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus em casa, ser cheio do Espírito Santo de Deus no trabalho e ser cheio do Espírito Santo de Deus na igreja. Lembra da Sulamita? Você que é evangélico, você que é cristão, lembra da passagem de Eliseu? Quando Eliseu está passando naquela cidade, Sulamita, uma mulher de status na cidade, era rica, a Bíblia diz que ela tinha poderes aquisitivos, porém não tinha filhos. Ela olha para o homem de Deus, chama seu esposo e diz assim: está vendo aquele homem que está passando ali, o Eliseu? E eu parece que vejo ele respondendo: sim, estou vendo. Ela olha para Eliseu e olha para o seu esposo e diz: esse homem é um santo homem de Deus. Ela reconheceu, ela foi humilde para falar isso. Logo depois ela faz um quarto à parte, porque ela sabia que ano em ano o profeta Eliseu ia passar por ali. Ela ornamenta o quarto, ela coloca uma cama, ela coloca uma mesa, ela coloca uma cadeira, ela coloca um candelabro, porque ela sabia que o homem de Deus gostava de ler. Ela coloca tudo aquilo ali. E aí Eliseu chama o seu auxiliar, Geazi, e diz para ele: vai, pergunta para a mulher se ela tem falta de alguma coisa. E ela diz: não, não tem falta de nada, porque ela tem poderes aquisitivos. Porém, diz a Bíblia, que ela não tinha filhos. Isso era a dor no coração que ela sentia, na alma dela, por não ter filhos, por não ser mãe. E aí Jesus diz assim: olha, ela tem tudo isso, porém ela não tem filhos. E aí Eliseu profetiza sobre a vida da mulher. Ela tem filhos. Ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus aqui no Antigo Testamento. E quando ela ganha aquele filho, passa-se os dias, o filho vai para a roça com o pai, sente dor na cabeça, aquela dor de cabeça forte. O pai designa seus funcionários que levem o menino à casa. O menino está ali com dor de cabeça. A mulher, quando recebe o menino morre no seu braço, no seu colo. Ela chama um servo seu, um funcionário, prepara um cavalo, uma carroça, como era um costume antigo, uma charrete,
botam o menino ali e vão aonde? Vão ter com Eliseu. Eliseu estava onde? Estava lá no monte orando. Eliseu e Geazi, seu auxiliar. Chega lá, o que ela diz? Por acaso eu te pedi alguma coisa, Eliseu? Ele disse, não. Só que antes dela falar isso, Eliseu já diz ao Geazi, pergunta para ela se vai tudo bem com essa. Sim, sim, vai tudo bem. Quando Geazi pergunta, ela diz, vai tudo bem. Vai tudo bem com teu esposo, com teu filho? Vai tudo bem. O filho estava morto, mas ela disse, vai tudo bem, porque ela acreditava. Ela sabia que ela não tinha pedido um filho. O profeta de Deus lhe falou pelo Espírito de Deus que ela teria um filho, ela teve. E agora parece que eu vejo ela dizendo assim, se ele morreu, o próprio Eliseu, pelo Espírito de Deus, vai orar e ele vai ressuscitar. Essa era a fé intacta que ela tinha, intacta. Uma fé poderosa em Deus. Quando Eliseu ouve ela dizer que o seu filho está morto, Eliseu quer mandar Geazi. E Geazi foi lá e não resolveu. E ela disse assim, eu só vou sair daqui se tu fores comigo. Eliseu sai com ela, chega lá, Eliseu ora e o filho ressuscita. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer nos fazer instrumentos preparados e aptos para agirmos na hora certa. Amém? Que Deus vos abençoe. Agradeço a Deus pela sua atenção, por esse tempo que você tirou para ouvir esse vídeo e creio, em nome de Jesus, que sua vida vai ser edificada. Vamos orar a Deus? Soberano Deus e eterno Pai, quero te agradecer por esse momento que aqui passamos juntos para aprender da Tua Palavra. Dai-nos submissão da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo e nos encha do Teu Espírito. Que o mundo venha ver em nós a Tua glória e a Tua unção e que possamos influenciar essa geração pelo poder do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.